Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia alegre e feliz que o Senhor nos deu. Porque Ele é a nossa alegria, amém? Hoje eu vim aqui com mais um devocional para poder compartilhar um pouquinho da palavra com vocês, para poder compartilhar aquilo que o Senhor fala no meu coração quando eu leio, né? Esses 3 capítulos que são a média, né? Por dia do nosso projeto Bíblia de leitura anual, amém? Gente, fugiu tudo aqui agora as palavras. Projeto de leitura anual bíblico, amém? Hoje nós lemos, pessoal, o capítulo 23, 24 e 25 do livro de Levítico. Nós vamos entender algumas coisinhas aqui que Deus estava ordenando ao seu povo, para que aquele povo vivesse. Ontem eu fiquei pensando uma coisa, gente, eu já queria falar no início do vídeo aqui, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala, e às vezes quando eu volto no devocional e vejo algumas partes, eu falo assim, gente, eu falei isso aqui, pode ter sido interpretado de outra forma, porque às vezes enquanto a gente está falando uma frase, o nosso cérebro está conectado naquilo que a gente vai falar, e a gente não percebe que comete alguns erros, às vezes de preposição, às vezes erros gramaticais, às vezes erros de sentido, que enquanto a gente está falando a gente não percebe, porque o cérebro fica ali focado na próxima frase. E aí eu peguei e voltei e vi alguns. Eu já vi, por exemplo, eu queria falar Rebeca, falei Raquel, eu queria falar Moisés, falo Abraão. Então a gente comete esse tipo de erro, que é super comum. Eu não espero ser perfeita. Eu já sei, Deus já, na verdade, é um tratamento muito grande de Deus com a minha vida, porque é uma luta que eu tenho de querer, muitas das vezes, na minha carne, fazer tudo certo, tudo perfeito, tudo impecável, agradar todo mundo, e nós sabemos que isso é impossível. Eu não preciso ser um ídolo para ninguém, então ninguém precisa olhar para mim como um ídolo. Eu não preciso ser vista como uma mulher perfeita e como uma mulher que sabe tudo da Bíblia, porque não é verdade, nunca vai ser verdade. Mas aí, enquanto eu tava ouvindo minha live ontem, eu até fiquei pensando uma coisa assim, porque quanto mais a gente fala, mais a gente pode entrar nesse lugar, né, de causar de falar uma coisa que pareça ambíguo, de má interpretação. E eu comecei a perceber que ontem, por exemplo, a gente está falando de Levítico, e a lei de Deus, ela era uma lei assim, muito específica para o povo judeu, principalmente para aquilo que Deus estava estabelecendo com o seu povo ali. E nós sabemos que a lei, ela se cumpriu em Cristo. Então, ontem, por exemplo, quando eu falei assim, uma mãe que entregasse seu filho ali, um pai que entregasse seu filho para Moloque, deveria ser executado. E eu não expliquei aqui que isso não se aplica mais a nós. A gente não executa uma pessoa, né? Nossa, aquela pessoa ali, ó. A Bíblia diz que o filho que não obedeceu o pai e a mãe, leva ele pro meio do arraial e mata ele apedrejado na frente de todo mundo, porque o filho tem que obedecer. Essa parte da lei, a gente não mais executa. E eu não comentei isso aqui ontem, porque eu pensei, meu Deus, misericórdia, se alguém interpreta mal e quer fazer justiça com as próprias mãos, hoje em dia acontece muito isso, né, de pessoas lixarem outras na rua por terem feito atrocidades. A justiça, como que a justiça se cumpre nos nossos dias? Através dos meios legais. Então, se alguém fez algum mal pro filho, o que a gente faz? A gente não vai lá e mata a pessoa, a gente denuncia a pessoa, a gente busca a justiça através daquilo que nós entendemos dos órgãos públicos que executam, ou que pelo menos deveriam executar, a justiça. Então a gente procura a polícia, a gente procura o juizado de menores, não sei como é que chama, gente. Fugiu aqui a palavra agora. Aquela pessoa a criança vai pro... Fugiu a palavra. Conselho tutelar. Obrigada, amor. É isso. Então, só para poder explicar isso, né? A lei era específica para aquela época. Lembra que naquela época Deus estava formando um povo. Não tinha uma civilização como nós temos hoje, onde Deus já permitiu esse desenvolvimento de uma nação como o Brasil, onde tem os 3 poderes, onde as coisas estão bem organizadas. A gente não... E Jesus já veio e deixou isso claro. Não somos nós que praticamos a justiça com as nossas próprias mãos. Amém? Tem coisa que cabe a nós fazer, que é o denunciar, é o correr atrás da justiça, é buscar os órgãos responsáveis, mas nós não vamos executar mais ninguém em praça pública, em nome de Jesus. Amém? Essa lei, gente, era para um povo que estava ali no meio do deserto, que iria para uma terra prometida. Deus está estabelecendo a justiça da maneira como Ele gostaria que o seu povo vivesse ali, naquele
nesse contexto histórico. Mas quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei na cruz, ele viveu, a vida dele foi o cumprimento da lei. A lei moral deve permanecer. Nós devemos ofertar o melhor para Deus, as nossas primícias para Deus. Nós devemos ter uma vida de separação, de santidade. Nós devemos ser justos, não devemos ofender as pessoas, não devemos querer ganhar vantagem em cima das pessoas, que é uma das coisas que nós lemos hoje, mas nós não executamos justiça com as nossas próprias mãos. Olho por olho, dente por dente, isso aí já se cumpriu em Jesus. Ele já pagou por todos os pecados. Amém? Só para poder explicar, né? Porque, meu Deus, você já pensou, uma pessoa fala assim, eu fui ali e matei aquela pessoa porque você falou mesmo no devocional que tá na Bíblia, né? Então, não, em nome de Jesus, a gente tá na antiga aliança. E o meu intuito aqui com as lives é de falar como que a antiga aliança reflete Jesus e como que Deus deixou em sua Bíblia, em toda a palavra, princípios básicos e práticos para a gente cumprir, para ter uma vida abençoada na terra. Amém? Princípios como, por exemplo, não se esqueça de obedecer. Como que a gente obedece hoje na nova aliança? Nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo para nos revelar. Nós vivemos em comunidade e nós vivemos a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Baseado nos ensinos da palavra, na revelação que está no Antigo Testamento, na revelação que a gente vê no Novo. Então tudo isso é necessário, todo um conjunto. Gente, tem gente que faz atrocidade usando a Bíblia, porque pega contextos isolados. O próprio Hitler. Vamos acabar com os judeus. Por quê? Porque foram os judeus que mataram o nosso Salvador. Então eu aceito Jesus, mas eu não aceito o povo dele. Eu vou matar o povo dele? Por que Hitler fez isso? Claro, que manipulado ali por uma entidade satânica que é claro que ele não fazia por si mesmo. Era o que agia por trás dele ali, que ele era um endemoniado, aquele homem. Aquele homem fazia tudo isso por quê? Por causa de uma distorção, porque o inimigo das nossas almas distorce a palavra. Ele usa a própria Bíblia. Então que nós tenhamos cuidado. Se você tem alguma coisa que tem alguma confusão na sua mente acerca da palavra, busque o Espírito Santo e ajuda. Ajuda de quem? De pessoas que você sabe que são cheias do Espírito Santo. Como que você sabe quem é cheio do Espírito Santo? Pelo fruto você vai conhecer. Essa pessoa está cheia de amor. Essa pessoa vive em paz. Essa pessoa é cheia de alegria. Amor, paz, alegria. Ela é paciente, longanimidade. Ela é bondosa. Bondade, benignidade. Ela é uma pessoa mansa. Ela tem domínio próprio. Não é uma pessoa gananciosa. Não é uma pessoa que desonra a Deus com sua vida. A casa dessa pessoa, a família dessa pessoa é uma família de princípios. Essa pessoa, então, baseado no fruto, você vai conhecer se realmente tem o Espírito Santo ou não. Peça ajuda para essa pessoa. Amém? Mas cuidado, porque o diabo sempre vai tentar distorcer a palavra. Nosso coração tem que estar aberto e nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então vamos falar, isso foi só uma introdução enorme, né? Mas porque eu fiquei preocupada. Eu sei, gente, que eu tô passando por muitas provas, porque quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, obviamente o inimigo não quer. E também Deus também vai nos permitir passar por provas para provar o nosso caráter. E quanto mais a gente quer fazer para Deus, mais a gente tá expondo, né? Porque às vezes a gente pensa que existe no reino espiritual um lugar neutro, onde a gente pode ficar assim, eu vou ficar aqui quietinho, porque o mundo tá uma briga, né? O que é isso? Tá? Isso é certo, isso é errado, mas eu vou ficar aqui quietinho para não ter retaliação. Deixa eu te falar, não existe campo neutro na vida espiritual. Ou você se posicionou diante do Senhor, ou você se posicionou a favor dele, ou você é contra. Pode até ser que você não tá vendo o agir do inimigo agora, mas ele já tá agindo. E ele está destruindo a sua vida. Então nós temos que entender que nós temos que nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Posicione-se. Não existe campo neutro na vida espiritual. Vamos lá então. E eu tô aqui tentando passar pelas minhas provas. E eu creio que o Senhor está me dando graça. Deus estabeleceu no capítulo 23, gente, festas que tinham uma peridiosidade, que deveriam acontecer anualmente. E nessas festas, todo o povo de Israel tinha alguns estatutos que eles tinham que cumprir. Lembrando, gente, que esse povo aqui, um dia, iria para uma terra, eles estão no meio do deserto. Um dia eles vão para uma terra, eles vão tomar posse dessa terra, Deus vai dar vitória sobre todos os inimigos deles. E essa terra vai ser dividida com as 12 tribos de Israel. Dividiu essas terras com as 12 tribos de Israel. Deus um dia vai levantar uma capital.
E essa capital, né, já vou adiantar muito, porque lá na frente ela vai se tornar Jerusalém. O que acontece? Todo ano os israelitas saíam das suas terras e eles se dirigiriam a esse centro político, espiritual, religioso, a essa capital que é Jerusalém até hoje, e eles iam para Jerusalém e lá em Jerusalém eles iam oferecer eles iam realizar essas festas. Então o próprio Jesus, né, que era nazareno, que passou ali por Cafarnaum, todas as vezes que tinha as festas, ele ia também para Jerusalém, que é onde estava o templo, né, para poder prestar tudo aquilo que essa cerimônia falava que era necessário prestar. E aí, gente, nós vamos ver quais eram essas cerimônias. A primeira coisa que fala no capítulo 23 é sobre o sábado, sobre o descanso. Bom dia, Miriam. Tudo bem por aí? Espero que você esteja bem, você e sua casa. Deus abençoe. A primeira coisa que Deus fala no capítulo 23, versículo 1, é sobre o sábado. Gente, Deus frisa muito sobre o sábado. Lorena, nós temos que guardar o sábado que nem os adventistas do sétimo dia? Não. Por quê? Porque a gente sabe, gente, que os adventistas, por exemplo, eles entendem que só a pessoa que guarda o sábado que vai realmente receber a salvação, porque para eles é uma lei instituída e que é básica para a salvação. Graça e paz, amada. E aí, nós entendemos que a nossa salvação não vem das nossas obras, a nossa salvação é só por meio de Jesus Cristo. Que bom que vocês estão bem, irmã. Então, nós não precisamos de nenhuma parte da lei, no sentido de que nenhuma obra nossa vai nos render a salvação, que não a nossa fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero veio para realmente trazer essa reforma. A salvação vem pela fé. Deus usou aquele homem para poder renovar a mente das pessoas, dos cristãos daquela época. A salvação não vem pelas nossas obras, a salvação vem por meio da fé. Então, nada que nós façamos vai indicar se nós somos salvos ou não, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus. Eu digo no sentido da lei. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que só vão ser salvos aquele que faz isso, que guarda o sábado. Mas hoje nós sabemos que Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Nós não precisamos só de mais um dia de descanso específico espiritual, porque nós entramos no descanso, que é o Senhor Jesus. Mas agora falando fisicamente, nós precisamos entender que Deus está estabelecendo um princípio. Qual que é o princípio? O princípio do descanso. O descanso, gente, ele é necessário para um renovar físico e espiritual. Nós temos visto pessoas que estão fisicamente doentes porque elas não respeitaram isso, não deixaram que o corpo delas passasse por esse período de descanso. Porque hoje em dia nós vemos uma sociedade que você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que ter, você tem que correr atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus sonhos. É isso que o mundo diz. O que Deus diz? Se você me obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você. Viu como é que o mundo distorce? A Bíblia diz, quem me obedecer, as bênçãos correrão atrás deles. O mundo diz, corra atrás. Se tiver que passar por cima de alguém, não tem problema, são os seus sonhos. Ninguém vai te entender, mas não. Se tiver que trapacear em alguma hora, não tem problema. É a sua família que precisa de uma viagem para o exterior. É a sua família que precisa de uma casa maravilhosa de 2 andares. É a sua família que precisa de um carro incrível. Você entende como é que o mundo distorce? Não importa. Não importa o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que pensar em mim, alguém tem que pensar em mim. E esse pensamento egoísta e ganancioso é que tem destruído as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não entraram no descanso. Jesus vem para dizer, olha para o céu, olha os pássaros, observa a natureza. Gente, quem tem tempo para observar a natureza hoje? Eu vou te falar, só os crentes e os ativistas que gostam de natureza. Por quê? Porque o mundo, eu tô falando mundo, tá numa correria, gente. Um dia eu tive um sonho, há pouco tempo, que eu sempre gostei de observar o céu. Eu brincava quando eu era criança que eu queria ser uma meteoróloga. Porque eu amo ver raio. Às vezes eu brinco que meu maior medo, meu maior sonho é ver um furacão, assim, sabe? Que nem aqueles caçadores de furacão que a gente vê na internet. Olha que coisa, mas... Porque eu amo natureza, fenômeno natural, eu acredito que revela Jesus, eu amo praia, porque eu vejo aquele mar imenso, eu falo, meu Deus, Criador é poderoso, soberano. Então... Mas hoje em dia as pessoas não têm tido tempo de observar a natureza. E eu tava contando que eu tive um sonho há alguns dias
e que Deus falava comigo no sonho: Lorena, não pare de olhar para o céu, não deixe de observar o céu. E foi muito forte para mim, porque eu comecei esse ano com novos projetos e eu estava numa correria danada, não estava tendo oportunidade de parar e olhar para o céu. E aí aquele sonho foi, sabe, um chacoalhão de Deus de falar: não se esqueça de parar. Nós precisamos descansar, gente. Descansar para meditar, descansar para pensar qual é a vontade de Deus, descansar para parar um pouco, sabe? Você tá aí pensando que, muitas das vezes, quem vai ver esse vídeo, você tá aí pensando que quanto mais você fizer, melhor, porque aí você ganha, que daí você já dá uma condição boa pros seus filhos. E aí, quando você tem condição de viver, você tá doente, tá morrendo. Por quê? Porque correu tanto, não deixou o corpo descansar e o corpo não aguentou. E se a gente falar o dinheiro nosso, a gente vai ficar tudo aqui. Então nós precisamos entender que Deus instituiu um princípio, o princípio do descanso. E o princípio do descanso vai além de que só um descanso físico, embora ele seja extremamente importante, necessário, dormir. Gente, rapidinho, vou abrir um parênteses aqui. Eu tava vendo um médico falando sobre vida saudável. E aí ele falou de exercício físico, ele falou de sono e de alimentação. Ele falou que dos três, o mais importante é o sono. A gente foca tanto na comida, vamos malhar e tal, vida saudável. E sabe o que é uma das coisas mais importantes, segundo os médicos? O seu sono. O descanso. Tá vendo? Então nós precisamos de descansar. E a próxima, aí Deus vai instituir festas, né? A Páscoa é uma festa que até hoje é comemorada, né? Nós entendemos, nós cristãos que cremos em Cristo Jesus, entendemos a Páscoa agora de uma maneira diferente, entendendo que o Cordeiro já veio. Ele já foi morto em nosso lugar. Jesus cumpriu a Páscoa, ele morreu na Páscoa. E lembra que a Páscoa simbolizava o que para os hebreus? A Páscoa foi o dia que Deus tirou eles, resgatou eles do Egito, e eles saíram do Egito com a mão forte do Senhor ali, através daquelas 10 pragas, terminando com a praga do primogênito, a morte dos primogênitos. Então a Páscoa significava essa libertação, esse resgate. E lembra que no dia da Páscoa eles tinham que matar um cordeiro e usar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das suas portas para que a morte não chegasse. E Jesus morre exatamente na Páscoa, ou seja, ele é o Cordeiro de Deus que nos resgatou do Egito, que é esse sistema pecaminoso, que é o pecado, que é esse mundo de trevas, e ele nos levou para um mundo de luz, para o reino do Filho do seu amor, que veio então através do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Então a Páscoa aqui revela Jesus. E logo depois da Páscoa, eles tinham a festa dos pães sem fermento, que eles tinham que comer pão sem fermento, como eles comiam na Páscoa, como eles comeram na Páscoa. Lembrando que a massa precisava de que o fermento precisava de tempo para levedar toda a massa. Naquele dia Deus falou assim, no dia da libertação do Egito, Deus falou pro povo assim: vocês têm que sair rápido. Então não dava tempo pro fermento fazer aquilo que ele tinha que fazer, para ele mudar toda aquela composição da massa. Vocês têm que fugir rápido do Egito. Então o fermento, ele significa essa corrupção. Essa corrupção. Se você tem que sair do pecado, saia rápido. Saia rápido, deixe o pecado o mais rápido possível. Se Deus já te falou que tem uma coisa que você tem que fazer, faça rápido. Se Deus já te falou que tem uma coisa que você tem que se arrepender e mudar, faça rápido. Seja rápido para se arrepender, para sair do Egito. O fermento não pode ter tempo para corromper toda a massa. E Deus estava lembrando o povo com essas festas. Então ele falava na festa do pão sem fermento: vocês vão ficar 7 dias comendo pão asmo. Algumas bíblias vão falar pão asmo, que significa um pão sem fermento. E aí nós vemos a festa de celebração do início da colheita, que era uma festa, gente, que as pessoas tinham que, quando elas chegassem na terra prometida, o primeiro fruto que elas colhessem, elas pegavam e entregavam para Deus. O primeiro fruto da terra, elas pegavam e entregavam para Deus. Imagina só, o povo está vivendo no deserto aqui 40 anos. Eles estão na expectativa de receber o prêmio de Deus, que era uma herança, uma terra maravilhosa que manava leite e mel. Mas quando eles chegassem nessa terra e plantassem e colhessem, o primeiro fruto tinha que ir para Deus como uma oferta para o Senhor. O que significava, gente? Significava gratidão, de entender que é Deus quem dá a provisão. É Deus quem me deu a provisão. Então eu vou entregar para Ele aquilo que na verdade já é tudo dele. Então eles entregavam para Deus os primeiros cereais. Isso mostra também, gente, dependência. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus.
Nós precisamos entender, Senhor, eu vou te devolver tudo que é teu, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar, o Senhor não vai deixar faltar comida para minha casa. Gente, e isso nos lembra o dízimo. Por que o dízimo que continua na nova aliança, o que ele significa? É o primeiro. Eu pego para Deus daquele valor inteiro que ele me deu, e eu vou separar e devolver para ele a primícia daquilo que ele me deu. Volta para ele, como uma prova de que eu confio que o resto vai me sobreviver. O resto não, né? Os 90%, que é muito, na verdade tudo é dele. Então 90% daquilo que ele me deu vai sustentar minha casa, vai me ajudar com minhas necessidades e ainda vai me prover alegria e gozo. Vocês entendem? É uma confiança em Deus. O problema da maioria das pessoas que tem dificuldade de devolver o dízimo é falta de fé. É que, se eu devolver essa parte vai faltar. Nós precisamos aumentar a nossa fé em Deus, gente. Que é Ele quem provê para a nossa vida. Quanto mais nós formos fiéis, quanto mais nós formos fiéis no pouco, mais o Senhor vai nos entregar. Quanto mais infiéis nós formos, menos o Senhor vai nos entregar. Porque nós não vamos entregar para uma pessoa que rouba no pouco, muito. Não é? Até o Luciano Subirá fala muito sobre isso no vídeo que ele fala do dízimo, redenção. O segredo da redenção, alguma coisa sobre a redenção. E ele fala assim, imagina que tem uma pessoa no caixa e o dono do supermercado tá vendo que aquela pessoa tá roubando. Ela rouba só um pouquinho todo dia. E aí ele vai falar assim, não, agora eu vou promover ela. Eu vou colocar ela como a gerente de vendas, que cuida de todos os malotes da empresa. Faz sentido pra você? Se você viu que a pessoa, como caixa, rouba parte do valor ali, daquela caixa registradora, você acha que o dono da empresa vai entregar para ela uma função de maior confiança, onde ela lida com mais dinheiro? Nunca. Então com Deus é assim também. Enquanto nós não aprendemos a ser fiéis no pouco, Ele nunca vai nos colocar sobre o muito. Nós precisamos aprender a confiar, gente. A confiar no Senhor e a sermos gratos. Porque aquele povo entregava aquele feixe dizendo, Senhor, o Senhor me deu tudo. E eu sou grato pela tua provisão. E aí nós vemos essa festa, né, do início da colheita, e nós vemos a festa da colheita, que é chamada de festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Lembrando que as pessoas tinham que sair de onde elas moravam e ir para o templo, para fazer aquilo que Deus estava mandando que elas fizessem. E lá em Pentecostes, 50 dias depois que Jesus morreu, nós vemos o derramar do Espírito Santo. E Deus é tão estratégico porque a reunião daquelas pessoas no templo, pessoas de diferentes lugares do mundo, né, judeus de diferentes lugares do mundo, vinha para o templo e elas então, Deus entrega ali o Espírito Santo. Os seus discípulos começam a falar em línguas diferentes e pregar o evangelho, a fim de que todas aquelas pessoas que foram para o Pentecostes, cumprindo essa festa que está aqui em Levítico, ouvissem do evangelho e pudessem ser salvos por meio da palavra da pregação. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele instituiu essa festa. Lá na frente, essa festa ia ter um objetivo a ser se cumprido, um propósito, que era a salvação sendo espalhada por todo o mundo. Porque pessoas ali de diferentes lugares do mundo ouviram em sua própria língua, porque o Espírito Santo deu com que as pessoas falassem em línguas diferentes no dia de Pentecostes. As pessoas que vieram para o Pentecostes ouviram do Evangelho e quando elas voltaram, elas puderam também espalhar essa mensagem. Deus é estratégico. Eu vou resumir que eu tô falando demais hoje. E aí tem a festa das trombetas, tem o dia da expiação, que era o dia mais importante para o povo de Israel, como disse o Edmundo aqui há alguns dias. O que significa esse dia, gente? Esse dia era o dia de expiação do pecado do povo. Então era um dia que anualmente o sumo sacerdote iria fazer a expiação e o povo seria então redimido dos seus pecados. O povo fica até hoje, os judeus, né, que ainda estão na antiga aliança, eles fazem um dia inteiro de jejum, eles ficam 24 horas em jejum e há todo aquele sacrifício e eles fazem aquilo que está aqui no dia da expiação. Nós sabemos que o dia da expiação leva para Jesus. Nunca podemos nos esquecer que toda a Bíblia reflete Jesus. E Jesus é esse cordeiro que fez a expiação pelo nosso pecado. Amém? Lembrando que no dia da expiação eles tinham que ter um descanso absoluto, eles não podiam fazer nada, é descanso obrigatório, tudo, gente, para levar para Jesus.
Depois, gente, tem a festa das cabanas, que eu acho bem bacana, acontece até hoje também em Israel. Os israelitas saem das suas casas e vão ficar em cabanas. Não pensa só, um lugar ali, vou falar entre aspas, desconfortável, um lugar que eles vão sair ali do conforto. Vamos dizer que os mais ricos ali têm ar-condicionado, tem uma cama maravilhosa, mas eles saem das suas casas e vão morar em cabanas. E aí eles ficam em cabanas esse tempo, que propício durante 7 dias, para lembrar que Deus os tirou do Egito. Tô falando aqui, gente, os israelitas ortodoxos, que são aqueles que não creem em Jesus, que não vivem a nova aliança. E eles ficam 7 dias morando em cabanas, em barracas, para se lembrar de quando Deus os guiou pelo deserto. Tá vendo como é que Deus sempre nos lembra de onde Ele nos tirou? Esse é o princípio bíblico que eu queria falar. Deus sempre nos lembra de onde Ele nos tirou. Eu nunca me esqueço de Deus falando com Davi. Quando Davi queria construir o templo, e aí Deus vai falar para Davi o seguinte: Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Deus sempre nos lembra de onde Ele nos tirou, porque a gente nunca se esqueça das coisas que Deus fez. Gente, a gente se esquece muito rápido. Nós focamos muito rápido naquilo que a gente quer que Deus faça. Mas nós temos que tirar um dia para lembrar de onde Deus nos tirou. Eu gosto muito de pegar algumas agendas antigas, que eu tenho alguns anos já, desde 2018 que eu tenho uma agenda, e eu gosto de escrever nela coisas espirituais, daquilo que Deus tem falado comigo, meu pedido de oração. E aí quando eu volto lá, 2018, eu falo, gente, olha que eu tava orando por um milagre de Deus nessa área, eu não tinha noção de como Deus ia fazer, mas Deus fez. Nessa época que a gente tava construindo, tava uma luta, tava precisando que liberasse um papel, não tinha dinheiro para pagar o documento, tava... Gente, E hoje, eu nem me lembro desse problema mais, mas naquela época aquele problema parecia insolúvel. Por que é importante a gente lembrar de onde Deus nos tirou? Para a gente ser grato pelo que Ele fez e para que a nossa fé seja aumentada. Lembrando que aquilo que Ele fez no passado, Ele é fiel para fazer de novo. Se Deus operou o impossível há alguns anos, se Deus ouviu minha oração há alguns anos, Ele vai ouvir de novo, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é o Deus que trabalha no impossível. Deus sempre nos lembra de onde Ele nos tirou. E aí nós vemos o capítulo 24, que vai falar sobre o óleo puro. Eu amo todas as vezes que falo do candelabro, porque me lembra o Espírito Santo, né? O óleo, o candelabro reflete, simboliza o Espírito Santo, o óleo puro da presença de Deus. O Espírito Santo é Ele que nos traz essa pureza, essa santidade. O Espírito Santo é essa luz que nos ilumina, que nos revela o caminho, que nos revela o Pai, que nos revela a palavra. E eu acho interessante que os sacerdotes tinham que todos os dias repor aquele óleo. Todos os dias, gente. A nossa fé e a nossa busca deve ser buscada diariamente. Geraldo Leonice, Jesus abençoa, amém, aleluias. Gente, é isso, nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou e nós precisamos ter essa fé diária, essa busca diária. Não adianta a gente pensar que um dia só por semana na igreja vai nos dar uma fé firme. Porque ninguém que come uma vez só por semana consegue um corpo forte. É uma pessoa fraca. Eu nem sei se consegue sobreviver comendo uma vez por semana. Acredito que não. Você pode até fazer um jejum uma vez por semana, mas comer uma vez por semana... Agora, se a gente se alimentar do óleo, que é o Espírito Santo, só uma vez por semana, quem somos nós, gente, para resistir às tentações, às provações, aos ataques do maligno? Não conseguiríamos. Nós precisamos de todos os dias colocar óleo novo. Como que a gente coloca óleo novo? É uma busca por relacionamento diário com o Espírito Santo. Como que a gente busca esse relacionamento? Através da oração, através da palavra. Através de uma devoção, de um coração, de uma amizade. Eu tenho aprendido, gente, a ser amiga do Espírito Santo. Porque Ele está falando com a gente o tempo todo. Às vezes os nossos ouvidos que estão tampados. A gente não precisa mais, sabe? Eu vi isso essa semana, uma mãe falando assim, olha, antes dos meus filhos nascerem, eu tirava 3 horas para oração. Depois que meus filhos nasceram, eu compreendi o que é a palavra que diz. Ai, Manice, tá lá em Portugal, glória a Deus, fico feliz, viu? Que eu possa ser útil de alguma forma. Que Deus abençoe vocês aí, mesmo aí do outro lado do oceano. Abençoe vocês e sua família, viu? Gente, então, não lembro onde que eu tava falando. Tava falando sobre o candelabro. Tô aprendendo. Aí aquela pastora, é uma pastora, ela falou o seguinte: depois que meus filhos nasceram, eu entendi o que significa o orai sem cessar. Ore em todo tempo em espírito. Talvez você diga, Lorena, eu não consigo ter contato com o Espírito Santo porque eu não tenho tempo para parar e orar. Mas você pode orar o tempo todo. Você não precisa parar para orar. Você ora o tempo todo.
Tem hora que eu tô dentro do carro e eu falo uma coisa, meu marido fala assim, oi, eu falo, não, tava falando com meu pai, tava falando com o Espírito Santo. A gente pode falar com ele o tempo todo. Eu tava indo levar o José na escola e às vezes a gente é tão egoísta e pensa só na gente, e aí eu sempre orando pelo José e clamando a Deus pelo José, pelo retorno dele, né, como essa responsabilidade de mãe que deve interceder pelos filhos. Mas quando eu tava indo, eu vi as crianças na porta da escola aqui do bairro Padre Libério. E eu comecei a interceder por aquela escola e orar por aquelas crianças. E falar, Senhor, guarda essas crianças na ida, no retorno, livra de acidente, livra as escolas das ideologias malignas, livra de ataques. E eu comecei a orar enquanto eu levava ele para a escola. Eu não precisei chegar pro meu quarto, fechar a porta, trancar, ajoelhar e clamar. Aonde você está? Eu já falei isso aqui, uma coisa que Deus me ensinou. Eu escuto uma ambulância, eu paro o que eu tô fazendo, gente, é um segundo, e eu falo, Senhor, eu não sei quem tá nessa ambulância, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ajuda essa pessoa. Ajuda no tratamento dela, ajuda no atendimento quando ela chegar no hospital. Se ela estiver morrendo agora, sem salvação, salva a vida dela. São pequenas orações que, se todo o povo de Deus estiver sempre fazendo, a comunidade, Pará de Minas ia mudar, Brasil ia mudar, os cristãos ao redor do mundo, como a Anice que está lá em Portugal, ia mudar. Se nós cristãos formos intencionais, como intercessores, como amigos do Espírito Santo, que não ora só pensando em nós e nos nossos deleites, mas que ora aquilo que o Espírito Santo quer que a gente ore. Então nós precisamos colocar todos os dias óleo nessa lamparina. Coloque óleo, tenha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo diário. Fala com ele. Talvez você tenha que começar pela fé, porque o relacionamento ele é conquistado. Então alguns dias você vai falar e vai parecer que você está falando que você parece um doido. Mas se você estiver falando e você quer falar com Deus, fala com ele. Fala com ele, Senhor, eu não estou te ouvindo, parece que eu estou doida, mas eu estou aqui para falar que eu quero ser sua amiga, eu quero te ouvir, o Senhor fala comigo, o Senhor me perdoa meus pecados. Comece falando, comece crendo. Não deixe de colocar óleo no candelabro, na lamparina. E o óleo é o Espírito Santo, amém? Eu preciso resumir que está ficando muito grande, gente, mas olha, aí no capítulo 24, nós vemos que um homem do povo de Israel, que estava ali no acampamento, ele era filho de uma israelita com um egípcio. Olha a mistura. Ele era filho de uma israelita com um egípcio e ele blasfemou o nome de Deus durante uma briga. E aí o que eles fizeram? Eles separaram esse homem para buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não sabiam, Moisés não sabia o que fazer, não tinha específico naquela lei ainda. Então eles separaram o homem, ele foi mantido preso até que ficasse clara a vontade do Senhor a respeito da situação dele. Gente, a gente tem que ter muito cuidado para condenar uma pessoa. A gente precisa orar e clamar a Deus. Amém? E aí, resumindo, o que acontece? Deus mandou que aquele homem fosse morto. Gente, do que Deus está nos deixando aqui para um princípio espiritual, cuidado com esse relacionamento. Um relacionamento de misturas. Por que eu tô falando isso? Lorena, você tá falando que não pode o negro com o branco, o brasileiro com o asiático. Não, eu tô falando de questões espirituais. Deus estabeleceu que nós precisamos andar com quem tem a mesma fé que a gente. A Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Dá pra gente caminhar com uma pessoa que tá indo por uma direção e a gente tá indo pra outra? Não dá. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas alianças. Não tô falando que a gente não pode andar junto, que a gente não pode amar, que a gente não pode conversar com aquela pessoa que não tem a mesma fé que a gente. Eu tô falando de alianças. Com quem você tem alianças. Quem você escolhe para entrar dentro da sua casa, quem você escolhe para ser seu companheiro, seu marido, sua esposa, quem você escolhe para ser seu sócio. Quem você escolhe para estar junto e passar tempo com seus filhos. Eu sei que é difícil, gente, mas você vai deixar seus filhos num lugar, por exemplo, uma pessoa vai olhar seus filhos e aquela pessoa é depravada. Cuidado com as suas alianças. Amém? E aí é Deus, o que Deus está nos mostrando com esse termo aqui? É esse cuidado para que a gente não se misture no sentido de aliança. Esses casamentos... Casamento é uma aliança, né? Então esses casamentos, essas junções de pessoas com fé diferente vão trazer vão desestabilizar a família e também a vida espiritual. Então cuidado,
com as suas alianças, amém? E para terminar, o capítulo 25 vai falar sobre o ano sabático. Gente, Deus é muito maravilhoso. E eu amo quando ele fala assim, não se esqueçam que a terra é minha. Vocês têm direito para a terra, para negociar a terra, mas não se esqueçam que ela é minha. E quando chegasse o ano sabático, o ano do jubileu, era depois de 50 anos. A terra voltava para os seus donos originais. Claro, com várias leis especificando, né, algumas coisas são bem específicas, Deus deixa claro nesse capítulo 25, mas olha que lindo, Deus dá oportunidade para as pessoas. Gente, Deus é um Deus de oportunidade. Às vezes a pessoa viveu uma vida, entrou em dívida, empobreceu e passou por necessidade. Agora Deus está dando uma nova oportunidade para ela e para a geração que virá após ela. Vocês não precisam ser pobres para sempre. Eu achei até interessante na Bíblia Strong, explicando esse capítulo, fala que Deus nunca quis que uma família só retivesse todo o dinheiro, como acontece hoje em dia. Tem famílias trilionárias e milhões de pessoas que vivem na pobreza. Deus nunca quis isso. Por quê? Porque no ano de jubileu, a terra deveria ser novamente resgatada. E a pessoa que tinha perdido a terra porque se endividou, porque empobreceu, porque virou ali chegou ali ao último grau da pobreza, da dificuldade, ela iria receber de volta a terra que pertencia a ela e à sua família. Onde que eu vejo Deus? O que eu entendo que Deus está falando aqui, gente? Ele fala da redenção, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, sobre a salvação, mas acima de tudo, ele fala sobre um Deus de novos começos. Deus nunca escolheu que as pessoas fossem pobres para sempre e que os ricos retivessem toda a riqueza para eles. Deus está mostrando, eu sou um Deus de novas oportunidades, de novos recomeços. Eu não sei quem que está assistindo esse vídeo, quem vai ver, não sei quantos anos você viveu de sua vida longe de Deus, eu não sei onde você está agora, eu não sei se você tem a Jesus ou não, mas Deus, eu quero te dizer, Deus é um Deus de renovo, de recomeço. Ele dá novas chances e novas oportunidades, e Ele está dando novas oportunidades para a gente todos os dias até que o Senhor volte. Mas quando Jesus voltar, aí esse tempo de oportunidade vai ter acabado. Então, enquanto há tempo, é hoje, volte-se para o Senhor. Amém? E aí nós vamos ver esse princípio da redenção. Uma pessoa poderia ser resgatada por um parente. Gente, isso é muito lindo e leva a gente para o sentido da família também. A família precisava de um resgatador, uma pessoa que usasse o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso para resgatar alguém que estava ali como um pobre, que tinha perdido tudo. Isso tudo nos leva para Jesus. Mas antes de eu falar de Jesus, nós como família, gente, nós temos essa obrigação. E a Bíblia diz, acima de tudo, para a família da fé, de ajudarmos uns aos outros com os nossos recursos, de irmos atrás uns dos outros e de buscarmos esse resgate, sabe? Às vezes um resgate moral de uma pessoa que está lá, que caiu nas drogas, que está infeliz, que precisa de Jesus, que precisa de um apoio. Nós precisamos ser esse apoio muitas das vezes. E olha aqui, eu tô com o dicionário aqui que eu ganhei da minha irmã. E aí nele fala sobre a redenção. O que significa redenção? Redenção significa livramento de alguma forma de escravidão, porque aquela pessoa que virou pobre, que não tem mais dinheiro, não tem mais terra para se sustentar, ela virava escrava no meio do povo de Deus. Então, aquela pessoa que se tornou escravo, ela era livrada de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então o Redentor pagava um preço para que aquela pessoa fosse livre da escravidão. E quem é o nosso Redentor, gente? É Jesus. Ele nos redimiu pelo seu sangue, pela sua morte ali na cruz. Ele entregou tudo que ele tinha, o sangue todo do corpo dele. Esse foi o preço que ele pagou, o preço de sangue pela minha e pela sua salvação, resgate da escravidão, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos reconciliados. Antes nós éramos escravos, separados do Pai, mas Jesus comprou a nossa reconciliação, a nossa redenção. Tinha muita coisa que eu escrevi aqui para falar, gente, mas é muita coisa e não dá para falar sobre tudo, e eu creio que eu falei aquilo que eu acredito que o Espírito Santo queria que fosse dito. Então essa foi a live de hoje. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e não se esqueça de ser grato pela redenção que Jesus comprou para cada um de nós ali naquela cruz. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês. Que o Espírito Santo seja essa luz, essa chama acesa que nunca se apague e que Ele revele a você a palavra dEle, a vontade dEle para a sua vida. Amém? E até amanhã, pessoal, se assim Jesus permitir. Com Deus.